Nesse vídeo eu quero acabar com qualquer dúvida que você tem em relação ao uso de pregos, parafusos ou dispositivos de montagem. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Vamos dar início então a mais um vídeo e, como eu falei para vocês, eu quero acabar com qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao uso de pregos, dispositivos de montagem, parafusos. Eu quero que vocês saiam desse vídeo sem nenhuma dúvida. E se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo para que a gente possa responder e vocês ficarem realmente tranquilos para fazer a escolha de vocês na hora de fazer a configuração dos seus móveis, beleza? Mas antes de começar, como de costume, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não fez isso e de ativar o sininho para que você continue recebendo todas as nossas atualizações e conteúdos, tá? E lembre-se, a sua curtida é muito importante para nós. Isso vai garantir que esse conteúdo alcance muito mais pessoas. Então, beleza, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre os sistemas de fixação e de montagem que nós temos em fabricação de móveis, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, pregos, eu trouxe aqui alguns VBs, trouxe aqui alguns parafusos, né? Minifix, né? Tá aqui o sistema de dispositivo e cavilhas, tá ok? Então, é muito comum, se você trabalha com móveis, você vê, né, esse conjunto aí de acessórios e talvez até outros, tá ok? Só que se você vai produzir, se é você quem está projetando, como que você deve escolher cada um desses dispositivos ou quando você deve utilizar eles, tá? Então vamos começar a falar com os elementos que são mais simples, né? Prego. Vamos começar pelos pregos, tá? Quando móveis sob medidas eram fabricados, tá? Na sua grande maioria, utilizando chapas de compensado, era muito comum a gente ter toda a confecção desse mobiliário utilizando pregos, tá? Porque era um meio muito mais rápido de você fazer as montagens, tá? E, na maioria das vezes, esses móveis, eles recebiam um revestimento externo que escondia, assim, todas as cabeças de prego, todas essas perfurações, tá? Então, isso poderia ser uma forma, isso poderia ser uma película de folha, tá? Mas era feito esse acabamento posterior. Então, era feita a montagem com prego e o uso de cola, porque é importante lembrar que o prego, tá? Ele é liso aqui, ó. Vocês vão pegar um prego na mão aí, se ninguém nunca utilizou um prego, o prego ele é liso. Então, a tendência é que, devido à sua anatomia, né, à medida que vai passando o tempo, ele vai afrouxando, né? Então, essa cabeça às vezes acaba atravessando a madeira, ou isso aqui vai saindo lá do topo da chapa. Então, o prego, ele nunca trabalhava, dificilmente o prego trabalhava sozinho na montagem de caixarias. Sempre era acompanhado o uso de cola, tá ok? Só que em móveis de MDF e MDP, nós utilizamos já os materiais com revestimento. E sendo assim, nós vamos procurar evitar utilizar os dispositivos que fiquem aparentes, tá? Então não vou fazer a montagem de móveis utilizando o prego. Talvez você pense, mas eu posso utilizar o prego no fundo de um armário? Nós não recomendamos o uso de prego nos fundos de armário. É bem comum a gente ver os móveis seriados que a gente compra pronto em lojas da internet, em até algumas lojas físicas. É comum todos esses móveis serem montados e receberem prego na montagem dos seus fundos. Não raro, a gente também vê todos esses fundos soltando completamente, porque, como eu falei, é muito fácil esse prego ser
arrancado se ele estiver fazendo a fixação sozinho, tá? Então imagina lá o fundo de um guarda-roupa todo fixado com prego. Se a pessoa coloca uma mala, por exemplo, e essa mala bate lá no fundo, isso já é suficiente para começar a soltar esse fundo, tá? E aí, consequentemente, isso vai interferir na estruturação do mobiliário, visto que o fundo tem por finalidade fazer o travamento da caixa-areia, tá ok? Então, quando que nós vamos utilizar pregos, tá, em projetos sob medida, utilizando MDF e MDP? Bem raramente, tá? Bem raramente. Eu vejo alguns profissionais ainda utilizando esses dispositivos quando eles querem fazer uma instalação simples, por exemplo, de painéis na parede. Esses painéis vão ser colados na parede e para que o profissional não fique ali segurando esse painel enquanto a cola não seca, tá? Lógico, uma cola específica para essa finalidade, eles colocam alguns preguinhos e utilizam um repuxo para empurrar esse prego um pouco mais para dentro e coloca ali só uma massinha da mesma cor do madeirado utilizado para poder disfarçar. Se você chegar bem próximo e procurar, você encontra ali, né, uns buraquinhos redondinhos com massinha, que são justamente onde estão os pregos, tá? Mas isso em instalações bem mais simples. Quando você não quer nenhum ponto de fixação visível, você vai utilizar outros métodos para isso, tá? E aí, então, nós vamos chegar no parafuso, tá? Quando que nós vamos utilizar parafuso? O prego, ele não tem rosca, ele não tem ranhura e por isso ele sai facilmente, diferente do parafuso, que ele tem a rosca. E por isso que a gente utiliza muito os parafusos, principalmente aqui na D3 nós utilizamos muito o parafuso, que é esse parafuso que vocês estão vendo aqui na minha mão. É um parafuso específico para madeira, ele tem essa rosca soberba que é quem faz o travamento. E aí tem que se ter um cuidado que muitos talvez não tenham ainda, que é justamente fazer um pré-furo antes de colocar esse parafuso. Nós não podemos enfiar esse parafuso na madeira, na marra. Ah, mas a minha parafusadeira tem força, ela enfia esse parafuso lá. Enfia, mas essa chapa, ela com certeza vai ficar fragilizada, ela vai rachar. Então essa haste aqui do parafuso, ó, tem que ter o pré-furo. Então basta você medir essa haste, tá? Ou comparar com uma broca que você tenha e faz o furo da espessura dessa haste lisa aqui do parafuso, tá? Já a parte da rosca, ela deve entrar usinando na chapa. Isso é o que vai garantir o aperto, isso é o que vai garantir que esse parafuso ele possa ser removido e colocado mais de uma vez e vai garantir realmente a estruturação do seu mobiliário. Parafusos, eles vão dar uma resistência muito grande no seu mobiliário, tá? Porque os parafusos têm muita resistência, então eu não preciso aqui nem me preocupar com a carga que esse parafuso suporta. Por exemplo, se eu estiver fazendo a fixação de uma prateleira com um parafuso desse aqui, que vocês estão vendo, esse parafuso aqui é um parafuso 4,5 por 50 ou 55, se não me falha a memória. Então esse parafuso aqui aguenta muito peso. Para vocês terem noção, de memória eu lembro do parafuso 5x60. Esse parafuso 5x60, 6x60, ele suporta cerca de 700 kg aqui no cisalhamento. Ó. Então se ele estiver fixado na horizontal e o peso estiver vindo por cima, você nunca vai conseguir, dentro de um armário, ultrapassar a carga que esse parafuso ele suporta. Na realidade, você sempre ultrapassa a carga que a prateleira, a chapa em si, ela suporta. Então, o cuidado que nós temos que ter é sempre fazer o cálculo da carga das nossas prateleiras, das nossas gavetas, sempre pelo material e não pelos dispositivos, tá ok? Então, é a ferragem que você vai estar utilizando em uma gaveta, a ferragem, as dobradiças, é o que vai determinar quanto peso você pode colocar ali do tamanho daquela porta ou aquele peso que aquela prateleira suporta, enfim, tá ok? Não é o parafuso, ele aguenta muito peso. Qual é a desvantagem de se utilizar o parafuso? Porque assim como o prego, ele vai ficar aparente. O prego, ele é obrigado a trabalhar com cola. O parafuso não, você consegue fazer o travamento totalmente com ele. Porém, a cabeça do parafuso vai ficar visível pelo lado de fora. Então é necessário que ao trabalhar com parafusos, você trabalhe também com escariador. Todos os furos devem ser escariados para que a cabeça ela possa ser alojada dentro da chapa, ela fique faceada com a chapa. E aí, para móveis sob medida com alto valor agregado,
nós não recomendamos que vocês utilizem aquelas tampinhas adesivas para esconder os parafusos, tá? Vocês vão trabalhar com parafusos apenas quando vocês estiverem trabalhando com tamponamento, porque aí o tamponamento entra como se fosse a fórmica lá, a película de madeira, quando a gente trabalhava com o compensado. Ela entra a fazer um acabamento. O tamponamento ele vai ter esse mesmo efeito. Então, sempre que você estiver trabalhando com tamponamento, procure utilizar o parafuso, porque você vai garantir aí um armário com uma estruturação muito maior. Outras recomendações que nós gostamos de dar para o uso de parafuso é utilizar ele em peças móveis e em balcões, tá? Principalmente balcões, quando eu falo balcões, eu estou me referindo a balcões de cozinha, de área molhada, tá? Aqueles balcões que a gente não trabalha com fundo, a gente trabalha com travessas, então não tem o tampo. Então a estruturação desse mobiliário ela é mais limitada. Se você trabalhar com dispositivos de montagem, esteja claro para você que, nesse caso, você está focando em agilidade na montagem e não em resistência. Só que em balcões, geralmente, são armários que têm a profundidade maior, eles vão receber muita coisa dentro deles, então, para garantir que ele tenha uma capacidade de carga maior, a recomendação é trabalhar com parafuso. O mesmo para gavetas. Gavetas são peças de movimento, o cliente vai estar constantemente abrindo e fechando essas gavetas, então, para evitar que ao longo do tempo essas gavetas venham a afrouxar, não utilize dispositivo de montagem, utilize sempre parafusos, tá ok? Os parafusos eles podem ser combinados o uso com cavilhas. Qual é a finalidade de utilizar cavilhas quando eu estou trabalhando com parafuso? Apenas facilitar a montagem. As cavilhas vão funcionar como guias para que vocês façam o travamento com o parafuso, tá ok? Então, utilizem peças móveis como gavetas, utilizem em balcões para aumentar a resistência. Nesse caso, obrigatoriamente os balcões precisam ter pelo menos o tamponamento nas extremidades, nas laterais que ficarem visíveis, tá? E utilizem o parafuso quando vocês estiverem trabalhando com tamponamento, porque é um dispositivo que vai ser mais barato do que dispositivo de montagem, né? Vai ser um método de montagem mais barato, porque não envolve o uso de tantas ferragens e tantas furações, e, consequentemente, vai te dar uma estruturação muito mais resistente, tá ok? E utilizem parafuso na fixação dos fundos e não prego. Utilizem sempre parafuso para garantir que esse fundo ele não vai soltar. Você trabalhando com parafuso, por exemplo, em determinados armários aéreos, você pode fixar esse armário diretamente pelo fundo na parede e ele não vai cair. Fundo de 6 milímetros, tá? Ele não vai cair porque esse fundo vai estar totalmente aparafusado, então ele vai suportar toda a carga desse armário, beleza? Maravilha! E aí nós chegamos, então, nos dispositivos de montagem. E aí eu tenho aqui, ó, o Minifix, tá? Que é esse dispositivo aqui, para quem não conhece. Ele tem isso aqui que a gente, em alguns lugares, chama de castanha. Esse dispositivo, ele fica dentro da chapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho umas peças aqui que eu separei, ó. Então, nós temos essa peça que é a gente chama de castanha, ela fica embutida aqui dentro da chapa. Aqui embaixo tem um canal, ó, para que o parafuso ele possa acessar esse dispositivo. Então, nós fazemos o encaixe, tá vendo? A gente faz o encaixe de uma peça na outra e depois basta girar para fazer o travamento. Então, percebam que é um método muito simples de fazer montagem. O trabalho é antes, não é na montagem, o trabalho está nas usinagens, só que muitas revendas já fazem, tá? Todas essas usinagens. Se vocês quiserem entender mais sobre como configurar mobiliário com essas ferragens, com esses dispositivos de montagem, como terceirizar esse tipo de serviço, o curso de marcenaria moderna, ele vai te auxiliar em tudo que você precisa saber para poder terceirizar serviços e produzir móveis com dispositivos, tá? Então, ensina lá também a fazer as furações, ensina você terceirizar essas furações, então o curso ele é muito completo. E se você já trabalha, por exemplo, com SketchUp e quer aprender apenas a configurar o programa HelloMob, que eu já até utilizei em alguns vídeos aqui no canal, nós temos somente o curso de HelloMob também disponível em nossa plataforma, tá? Então não deixe de conferir, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então,
Quando que eu vou utilizar os dispositivos de montagem, visto que eu já falei que o parafuso ele sempre vai ser mais resistente? Eu vou utilizar o dispositivo de montagem quando, primeiro, as minhas laterais ficam visíveis e eu não estou trabalhando com tamponamento. Então, a cabeça do parafuso não pode ficar para o lado de fora, ele vai ficar para dentro, tá? Então, temos aqui a peça. Do lado de dentro nós temos as furações, do lado de fora está perfeito, tá? Não aqui na minha pecinha de demonstração que ela amassou. Mas o acabamento aqui fora não tem nenhum tipo de furação. Então, quando eu estou trabalhando com armários bem mais simples e eu preciso garantir um bom acabamento externo, em vez de utilizar aquelas tampinhas adesivas, eu vou trabalhar com o dispositivo de montagem, o Minifix, tá? Eu também vou trabalhar com o dispositivo Minifix quando a minha preocupação é uma montagem mais rápida na casa do cliente, ok? Então, eu vou trabalhar com o Minifix para evitar ali as dificuldades que o parafuso talvez pudesse me dar. E eu também vou trabalhar com Minifix em móveis grandes, onde eu não tenho como manipular, por exemplo, uma parafusadeira pelas áreas externas. Então, imagina um guarda-roupa totalmente embutido, como é que você faz a fixação dos parafusos pelas laterais? Você não vai ter como. Então, com o dispositivo Minifix, todas as fixações ficam por dentro desse mobiliário, então a montagem é muito mais fácil e muito mais rápida, tá ok? E o Minifix, assim como o parafuso, ele também pode trabalhar acompanhado da cavilha, tá? Por quê? Que é interessante trabalhar com esse dispositivo junto com a cavilha. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse dispositivo, quando ele entra aqui, ó, repare, ele tem uma folga aqui dentro, tá? Essa folga é normal, porque esse parafuso ele tem cerca de 6 milímetros de espessura e o canal dele para o perfeito funcionamento é um canal de 8 milímetros. Então existe essa folga que pode ser perceptível mesmo depois de você travar o parafuso. Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente essa peça, tá? Então, se eu forçar aqui, ó, daí vocês não vão ver, tá? Mas se eu forçar aqui, ó, eu consigo perceber um pequeno movimento, tá? Dessa lateral. Quanto maior a peça, mais fácil fica para a gente movimentar e perceber isso. Isso pode dar, em alguns momentos, um desalinhamento aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, mas aqui nessa parte da frente tá bem alinhado, mas aqui atrás, ó como é que bate na minha unha, tá vendo? Então ele perdeu o alinhamento. Se eu forçar, ele vai pro lugar, porque existe essa folga, tá? Só que quando você trabalha o Minifix junto com a cavilha ela não vai ter folga, ela vai entrar justa ali dentro do material e vai manter ali que as peças fiquem sempre firmes. E o dispositivo vai apenas impedir que elas se desconectem, ok? E para a gente finalizar, um outro dispositivo que nós temos aqui, tá? É o conector Tab, tá ok? Então, esse conector Tab aqui, ele foi feito, na realidade, para a montagem de prateleiras, tá? Ele foi feito para a montagem de prateleiras. E a gente encontra, infelizmente, muitos tutoriais ensinando a fazer a montagem de caixarias com esse dispositivo. Nós não recomendamos que isso seja feito. Por quê? Por conta da maneira como esse dispositivo ele trabalha. Vamos lá para dentro do SketchUp para que eu possa mostrar a vocês a diferença então desses dispositivos, tá? Então vamos olhar aqui, ó. A primeira imagem que eu deixei aqui dentro é a imagem da fixação com parafuso. Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte, ó. Perceba que, ó, aquilo que eu estava falando, a perfuração, tá? Ela tem que ser sempre o comprimento todo do parafuso ou maior, como vocês estão vendo nessa imagem, para evitar que esse parafuso bata no fundo e rache a chapa, tá? E a espessura é sempre dessa parte lisa do parafuso, tá vendo? A espessura da broca que você vai utilizar é essa parte lisa, ó. A flange do parafuso, tá? Essa flange do parafuso, ela tem que usinar na madeira, ela tem que ficar para fora da sua furação, igual vocês estão vendo aqui na imagem. Isso vai garantir que, como eu falei para vocês, o aperto, o arranque, maior resistência no arranque desse parafuso, tá? Então é perfeitamente utilizável aí em móveis de MDF. MDP, vocês têm uma resistência muito incrível, tá? Mesmo no MDP, como alguns
não acreditam devido à sua porosidade, mas mesmo no MDP, tá? Na realidade, ele ganha mais resistência do que no MDF, tá ok? Então, como eu falei, o parafuso ele fica visível pelo lado de fora, mas ele fica, ó, faceado com a chapa, tá vendo? Ele tem que ficar assim, ó, faceado com a chapa, para que vocês possam aplicar o tamponamento e não ficar afastado uma chapa da outra, ok? Maravilha. Então, esse é o uso do parafuso. Nós temos aqui também, que eu deixei separado, ó, o dispositivo da cavilha. Vocês podem trabalhar com a cavilha sozinha. Dificilmente a cavilha trabalha sozinha, ela sempre vai ter que acompanhar algum dispositivo de travamento. Então, esse dispositivo pode ser o parafuso, como eu mostrei para vocês, pode ser o minifix, e dependendo do projeto que vocês estejam trabalhando, por exemplo, imagina que vocês estejam fazendo um nicho bem pequeno, ele é decorativo, ele não vai receber peso. Esse nicho ele pode ser montado todo na cavilha com cola. Então, você passa a cola aonde a cavilha entra, tá? Então, você passaria a cola dentro dessa furação, desse furo, você passaria a cola dentro desse furo. Por quê? Porque com a cola, a cavilha ela vai se fundir ao MDF ou ao MDP, trazendo muito mais resistência, né? Evitando aquele estouro da cavilha na chapa. E vocês também vão passar cola, ó, nessa parte aqui de cima do topo da chapa. Então, esse nicho ele vai ficar bem estruturado, bem resistente, mas a gente só vai utilizar isso, lógico, em peças, móveis pequenos, tá? E decorativos de preferência, para garantir ali a sua estruturação, tá ok? Vamos passar então para o próximo dispositivo, que é o dispositivo minifix, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, como eu havia explicado para vocês, vocês têm um canal ali, ó, deixa eu afastar os dois aqui, tá? Então, nós temos a furação da castanha, que é esse dispositivo que está aqui, e a furação do canal, que eu falei para vocês que é um canal de 8 milímetros. E nós temos a furação na outra peça, uma furação de 6 milímetros, para fazer a fixação do parafuso, tá? Por que que o minifix ele suporta menos carga do que o parafuso? Porque o parafuso ele atravessa essa chapa de fora a fora, então ele vai ter muito mais resistência ao arranque do que o minifix, tá ok? E outra coisa, se eu trabalhar com o minifix nessa outra posição aqui, ó, deixa eu girar essa peça para vocês. Se eu trabalhar com ele nessa posição aqui, aí talvez alguns pensem, mas nessa posição ele vai aguentar mais peso por conta da questão do cisalhamento. O peso vai estar no cisalhamento do minifix e não no seu arranque. Sim, só que o problema todo está aqui, ó, nessa distância que existe, ó, olha só a distância que existe, o quanto de material sobrou, e esse material é o que vai estar apoiado em cima do parafuso, entenderam? Então, não chega nem a 4 milímetros, tá? Então, se você estiver trabalhando com uma chapa de 15 ali, uma furação de 8, não chega nem a 4 milímetros, é 3,5 milímetros de cada lado. Então, é por isso que é comum a gente ver móveis montados nessa posição aqui, isso aqui estourar, o furo aqui fica perfeitinho e estoura esse canal aqui em cima, tá? O que vocês podem fazer é trabalhar talvez com a cavilha para aumentar essa resistência, beleza? Mas devido a essa anatomia aqui, o minifix ele vai aguentar, tá? Devido a essa maneira como ele trabalha, ele vai suportar muito mais peso trabalhando nessa posição, tá ok? A chapa entrando por baixo, o parafuso exercendo carga aqui no arranque, porque aí esse dispositivo ele teria que atravessar o canal e esse daqui soltar totalmente dessa chapa para ele poder estourar e realmente perder a sua funcionalidade de travamento, tá? Ao contrário, ele aguenta bem menos carga, beleza? Maravilha! E por último, nós temos aqui o conector TAB, que eu havia falado para vocês, que é esse conector aqui, ó. Ele tem um parafuso que tem uma rosca parecida com a rosca do minifix, na realidade o mesmo tamanho, ó. Vamos comparar aqui, ó. Praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? Ele tem até uma rosca bem soberba, e isso garante melhor o travamento. E como é que ele funciona? O problema todo desse dispositivo é que essa bucha aqui, e a grande maioria que as pessoas utilizam é essa bucha aqui de plástico, ó, ela pode soltar da madeira completamente,
tá? Ela pode soltar da madeira completamente. Então, se eu monto, tá? Se eu monto um mobiliário com um conector tab, ele conecta nessa posição aqui, ó. Ele entra no parafuso, tá? Ele entra aqui no parafuso, ok? Ó, o parafuso entra nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele entra aqui e aí você faz o travamento do parafuso igual você faz do minifix. Na realidade, ó, é como se houvesse um minifix dentro desse dispositivo, tá vendo? Nós temos a bucha plástica e como se fosse um minifix aqui dentro para fazer o travamento. Tá? Alguns conhecem esse dispositivo também como Rafix. Então ele faz esse encaixe e depois você trava. Nessa posição que está aqui, ele até estrutura bem. Ele até tem uma capacidade de carga aí considerável. O problema maior está quando a gente trabalha com esse dispositivo nessa posição aqui, ó, que é exatamente aquela outra posição que o minifix também suporta menos peso. Ó, nessa posição aqui. Por quê? Porque a tendência é você colocar peso em cima dessa base e aí o que vai acontecer? O peso vai estar aqui, ó, pressionando e esse dispositivo sai inteirinho de dentro da madeira. Tá? Ele vai sair completamente. Então ele não vai aguentar peso. O dispositivo, quando ele foi criado para trabalhar nessa posição aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Voltado para baixo. Porque aí o peso fica aqui em cima da chapa, apoiado, ó, nessa região, tá ok? O dispositivo não tem para onde sair. Para ele sair, a chapa tem que estourar, tá ok? Então ele vai aguentar muita carga. Só que a gente não tem como montar uma caixaria com o dispositivo voltado para fora. O objetivo não é esse. O objetivo é esconder a fixação. Então, no máximo, o que eu costumo falar, no máximo, vocês vão utilizar esse dispositivo no tampo, tá? Então, no máximo, dá para trabalhar com ele no tampo, porque a posição dele está correta. E por que eu falo no máximo? Porque se você estiver trabalhando com uma porta basculante, por exemplo, em que a dobradiça esteja sendo fixada no tampo, a tendência é a força do pistão também empurrar esse tampo para cima e acabar fazendo com que a gente perca ali a nossa montagem da caixaria, tá? Então, não é legal. Então, o ideal desse dispositivo é a fixação de prateleiras. Então, minifix, parafuso, caixarias, VB ou Rafix, nós vamos utilizar em prateleiras, parafuso, a gente vai fazer uso geral, dependendo do tipo de estruturação ou de caixarias que nós estivermos trabalhando, tá ok? Espero que todas as suas dúvidas tenham acabado, que vocês tenham entendido a diferença, evitem ao máximo trabalhar com prego, porque ele não vai trazer resistência, principalmente lá em fundos. Não utilize, trabalhem sempre com um parafuso, que vocês vão garantir sempre maior resistência nos seus projetos, beleza? Chegamos então ao fim do nosso vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado vocês a tirar muitas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo para que a gente possa interagir com vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso é muito importante para que esse vídeo ele possa continuar sendo impulsionado a muito mais pessoas e ajudar, assim, outras pessoas assim como ele ajudou você. Um abraço, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.